Duas coisas, acho que é interessante olhar tanto o caso de uso, o que talvez isso mude na dinâmica do dia a dia do lojista, né? Como também perfil de público que mais usa. A gente tende a pensar, né, pode ser uma concepção errada, que a gente teria mais autônomos, talvez, dentro desse bolo que utiliza as soluções Tap to Pay. Você pode explorar um pouquinho disso? Qual tipo de público que tem, ou se isso está bem mesclado, ou se tem uma linha ali mais forte? Está bem mesclado, né? Hoje a gente vê um caso de uso um pouco mais forte naqueles estabelecimentos que não tem uma frequência de uso muito, muito alta. Então, um varejo com muita fila e tudo mais, isso ainda a gente não está vendo. Mas já ouvi relatos de empresas grandes que olham a fila e dão essa solução para alguém fazer aquele papa-fila, né, de maneira geral. Mas o que a gente está vendo bastante são clínicas, estéticas, oficinas, acho que todos aqueles estabelecimentos que, primeiro, acho que tem uma relação de confiança muito grande entre o comprador e vendedor, né? E é aquele momento que o cara tem um tempo de pegar o celular, abrir e fazer a transação. Mas isso é o começo, né? Porque geralmente o que acontece é que a tecnologia tá lá, você vai ter aqueles que são os primeiros que vão adotar aquela tecnologia e depois começa a se espalhar, né? Mais recentemente, inclusive, eu estava de férias no Nordeste e daí os 10% era cobrado à parte, né? Porque os próprios garçons recolhiam. E eles usavam solução de Tap to Pay. Olha só. Né? E daí perguntando, mas e aí, o que você tá achando da solução? E todo mundo super contente, um vai contando para o outro. E é assim que a tecnologia se espalha, né? De maneira geral. E aí você, além esse caso de uso da fila, ele é muito flagrante, né? Assim, que ainda não está tão, como você falou, não está tão forte na praça. Além desse também da praia, você tem visto outros talvez assim, soluções criativas que esse tipo de solução acaba trazendo ali para o dia a dia do pessoal ali do negócio? Eu acho que tem coisas sendo exploradas nesse momento, né? Eu acho que tem, por exemplo, empresas que fazem software para restaurante, muitas vezes embarcando isso daí, né? Para daí a solução ser exatamente a mesma, né? Entre o RP lá para comandar um pouco a cozinha e também a solução de pagamento. Mas acho que é uma tecnologia que ela é muito modularizável, né? Então você consegue dar usos muito diferentes. E eu acho isso é a parte mais legal que eu acho de tecnologia, né? Você coloca a tecnologia como se fosse um componente de Lego, né? Alguém vai lá e junta esse componente de Lego com outra coisa e faz uma coisa que ninguém estava pensando, né? Mas para a gente no Nubank, né, eu acabei falando um pouco mais dessas soluções que são um pouco mais para verticais específicas, né? A gente tem hoje uma abordagem que é um pouco mais horizontal. A gente está vendo esse vendedor pequeno, né, essa microempresa, pequena empresa, e a gente está vendo. Esse pessoal precisa receber pagamentos, seja por Pix, cartão e tudo mais, e a gente precisa tá no dia a dia dando soluções que para eles fazem bastante sentido. A gente tem um link de pagamentos também, né? O link de pagamentos, ele acaba sendo bastante importante para quem não vende presencial. E a gente pensou, como que a gente consegue tornar o link de pagamentos diferente? Por que a gente não consegue colocar mais de um trilho dentro desse link de pagamento? Então, o nosso link de pagamento, ele não tem só cartão. Ele tem cartão, ele tem Pix e a gente colocou no Pay. Então, aí você fica agnóstico em relação ao meio, né, de pagamento para o cara. Exatamente. Que é exatamente um estabelecimento extremamente grande, né? Ele dá muitas opções e ele garante que essas opções tenham a menor fricção possível. É a mesma coisa que a gente dá para o cara que é pequenininho. Não é porque ele é pequenininho que ele deveria ser menos sofisticado. A gente quer dar essas ferramentas para ele. E é isso que a gente tem bastante na cabeça. E interessante, nem por isso tem que ser complexa também a ferramenta, né? Exato. Porque esse aqui é o ponto da usabilidade, que é uma coisa que eu vejo que vocês prezam bastante. Exatamente. Né? A gente sempre está muito, muito perto do cliente para ouvir o que ele está falando. Então, a gente fala muito com o cliente, a gente faz muita pesquisa e tudo mais. E depois que a gente vê onde que está a dor, a gente começa a pensar em que a gente poderia fazer de diferente. E essa do link, acho que era uma bola que estava quicando, porque as soluções são muito complexas, né? Então, assim, a gente que, né, você também, que está em pagamentos faz bastante tempo,
Às vezes a gente acha que pagamento é a coisa mais importante do mundo e que todo mundo pensa 100% do tempo sobre pagamentos. Isso é uma né? parte do dia do cara. Eu adoraria que o mundo fosse assim, mas o mundo não é assim. E, na verdade, as pessoas pensam muito pouco. Exato. Mas quando as pessoas pensam, é porque elas precisam receber um pagamento e deveria ser o mais rápido possível, instantâneo. Então, é isso que a gente quer dar para o cliente. A ideia é ser invisível, né? Se ele tá invisível. recebendo, é porque tá doendo. E se tá doendo, tá errado, né? Então é um pouco do que eu sinto. Exatamente. Com várias soluções, e eu acho que o mundo dos pagamentos tem muito isso. A gente já viu vários casos de empresa. A própria forma como o Uber também trouxe essa ideia do pagamento sem fricção, né? Embarcando Exato. aquilo lá. Né? Que inclusive também é parceiro, também eu vejo que você tem pagamentos ali. A gente pode explorar isso daqui a pouco nesses ecossistemas. Primeira vez que você usa Uber é meio... Primeira vez que eu usei Uber, pelo menos, foi uma questão meio mágica, né? Mas eu tô saindo sem pagar. E hoje em dia, quando você vai pagar, é estranho, né? Primeiro, eu preciso pagar antes de sair do carro. Exato. Quando você pega um táxi, normalmente, às vezes, tem essa questão, essa etapa que eles abstraíram, e eu acho que esse é o grande Exatamente. ponto. E esse é um tema que a gente gosta muito, essa questão de abstrair, porque a gente sabe que o mundo é complexo, principalmente o mundo de pagamento é complexo, e como que a gente poderia abstrair essa complexidade? Né? Para você dirigir um carro, você pega a chave, gira e está funcionando. Você não precisa entender exatamente como o motor funciona, porque isso daí foi abstraído de você. Está tudo embaixo do capô e está tudo certo. Adoraria que pagamentos fosse igual. Mas é interessante isso, porque em alguns momentos a gente ainda tem o contato físico, né? O próprio ato de você aproximar um device com um cartão de um outro device. Então, abstrair também tem a ver com isso. Claro. Se você pelo menos tira a necessidade do cara colocar mais um aparelho, uma máquina, né? Exato. A gente também já vê um progresso nessa frente, porque o celular, enfim, todo mundo tem um e isso fica cada vez mais fácil em termos de jornada, quando a gente vai pensando na vida do merchant e tudo mais.